estiver no meio da batalha, vai se arrepender. A Arena Solar. Uma grande tradição dos Caixa. Não é assim em Meridiana. Pelo menos... Dê tempo a eles. Com certeza sentem falta. Agora vamos ver se o seu ataque à rede de focos deles teve mesmo sucesso. Do que você tá falando? Eu derrubei a rede... Sucesso? Bem-vinda à Cidadela, Eloy. Volto a falar com você num momento. Enquanto isso, circulando. Rastreiros, se vocês querem saber das recompensas de hoje, vão para a Sala do Trono. Vocês não vão ganhar nenhum caco ficando parados aqui. Mercenários inúteis e imundos. Vão ficar com os cacos, mesmo que fiquem escutados no barral. Ouvi dizer que os caras O que da você sombra está estão atrás de esperando, você. forasteira? É lá dentro que anunciarão as recompensas. Acho que é normal. Pela glória do sol descoberto. Observem o radiante Itamen, o verdadeiro Rei Sol. A luz nas sombras, cuja vontade é luz e cuja luz é lei. Eu comando Barravas Brilhante a falar em meu nome. Pela vontade do radiante Itamen, a fúria do sol recai impiedosamente sobre o traidor Ufid. Ao caçador que trouxera à cabeça dele uma recompensa de 500 cacos. Mais prisioneiros que a realeza, não acha? São muitos, e assim Amei provocou a ira do sol de o maneira cabelo. fulminante. O infeliz não só conspirou para Você e eu temos de conversar, caçadorinha. A tenda verde, ali no sombreado. Estou esperando. Tô ocupada. E ao fazê-lo, demonstrou um desrespeito frívolo com a Ambas sabemos que você não é matadora. Ufid é inocente. Venha me ver, enquanto ainda há tempo de salvá-lo. Então, a entrada de que falei está atrás de você. Você deve estar brincando. De modo algum. E não se preocupe com os falcões. Estarão ocupados com soberba para reparar em você. Não tenho tempo para falar com forasteiros. Isso é loucura. Nem tanto. Eles vão me ver. Você subestima a facilidade de se esconder em plena vista. Se estiver a fim de ver um massacre, aqui é o lugar para isso. Não gosto de altura. Você me preocupa, garoto. Você me preocupa. O outro lado da torre. Procure a ventilação. Pelo visto, já esteve aqui antes. Claro que sim. Agora, é muito importante que ouça o que eu tenho a dizer. Eu te mostrei a entrada, mas essa simples ventilação marca um ponto sem retorno. Antes de descer para as profundezas, deve estar totalmente comprometida, equipada e focada. Sem distrações. Se tiver algo a fazer, faça primeiro e esqueça de vez. Não vou tolerar reclamações. Estamos claros? Você vai tolerar o que eu quiser, Silence. Não pedi pra me fazer companhia. Eu tô descendo. Eu passei a vida tentando descobrir os segredos do mundo. De onde as máquinas vieram.
Como os antigos construíram maravilhas só para caírem no silêncio e morte. Uma vida de fracasso, onde ano após ano, década após década, eu parava em obstáculos, portas que jamais abriria. Olá. Até uma caçadora nora marchar do leste selvagem. E, voilá, para ela, os grandes segredos da Terra se revelaram. Eu suspeito que terá mais facilidade com essa porta do que eu no passado. Aguarde o Identiscan. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Problemas. Juro que não vou rir. Calado. Deve ter outro jeito. Ei! Elizabeth Sobeck aqui, solicitando acesso. Acesso requisitado. Funções de comando disponíveis. Você quer prosseguir? Quero. Deixa eu passar pela porta. Analisando. Acesso primário indisponível por falha mecânica. Procedimento de vazão emergencial disponível. Você quer prosseguir? Sim. Vazão emergencial autorizada. Eu subestimei você. Era de se esperar. Acho que não se pode ter tudo. Isso vai chamar a atenção. Não ficaremos sozinhos aqui por muito tempo. Nós? Até onde sei, só eu andei arriscando minha vida. Sim, claro. Agora, será que pode se mexer? Há muito o que aprender e menos tempo do que esperava. Bem-vindo ao projeto Zero Dawn. Zero Dawn. Achamos. Está mesmo tão surpresa assim? Foram detectadas diversas falhas nas instalações. Tentando consertar. O que era esse lugar? Uma sala de entrada, talvez? Dê uma olhada. Por favor, sente-se e aguarde seu nome ser chamado. Temos bebidas e lanches à disposição. Uma sala menor. Por favor, prossiga para a sala de visualização 1 para ouvir uma importante mensagem em relação ao propósito de sua visita. O que era esse lugar? Uma sala holográfica. Dados EDOU intactos. Iniciando reprodução. Boas-vindas ao projeto Zero Dawn. Sou o General Harris, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos da América. Sei que ouviram os rumores que o Zero Dawn é um projeto ultra-secreto de superarmas. A tecnologia milagrosa vai nos salvar da Praga Faro se a Operação Vitória Permanente deter os robôs por bastante tempo. Tenho certeza que vocês ouviram os rumores porque fui eu quem os espalhou. E é tudo uma farsa. Zero Dawn não é um projeto de superarmas. E ele não nos salvará. Nada nos salvará. Eis a razão. Quando a falha foi identificada, já era tarde demais. Nada poderia deter a Praga Faro. Nada pode. Os robôs continuarão a se replicar e a devorar a biosfera. A vida na Terra será destruída. Nosso planeta será reduzido a uma esfera infértil. A extinção global é inevitável. Podemos destruir quantos for. Os robôs seguem se replicando exponencialmente. Com os códigos de desativação, desligaríamos todos. O enxame todo. Mas já que os protocolos criptográficos deles usam ondas polifásicas entrelaçadas, decifrar o código levaria meio século. Talvez tenhamos 16 meses. Com certeza não é uma opção para sobreviver. A destruição de uma biosfera não é o tipo de apocalipse que você pode esperar acabar em um abrigo ou estação espacial. Não haverá mais terra para viver. Apenas uma rocha tóxica e estéril com milhões de robôs faro nela, hibernando, esperando algo para comer.
É a terrível verdade por trás da Operação Vitória Permanente. Eu menti. Mentimos para inspirar milhões de inocentes a sacrificarem suas vidas na batalha. Por quê? Um motivo. Ganhar tempo para vocês e o trabalho que farão aqui. O dia zero, dia em que a vida na Terra será extinta, está chegando. Não podemos detê-lo. A esperança do Zero Dawn é de que algo novo possa surgir depois. Mas deixarei para Elizabeth Sobeck lançar esse pequeno raio de luz na escuridão. Harris, desliga. Isso não faz sentido. A vida na Terra não deixou de existir. Ele disse que era impossível detê-los. Mas foi. A Elizabeth salvou a gente, eu não sei como. Tenho que continuar investigando e descobrir o que ela fez. Falcões. Eles entraram pela ventilação. Ninguém pode impedi-la de descobrir a verdade. Espalhados! Se algo se mover, matem! Que lugar é esse? Uma tumba? Dá pra passar, sem me detectarem. Os pontos de dados, vai ignorá-los. Eis o julgamento do Sol. Estamos perto demais para deixar primitivos nos deterem. Os pontos de dados. O que eles contêm? Dados EDO2 intactos. Iniciando reprodução. Elizabeth Sobeck. Ouviram as más notícias. Não eram mentira. A praga Faro está devorando a biosfera. A própria vida vai deixar de existir. Mas precisa acabar assim? E se a vida tivesse um futuro? E se criássemos um tipo de semente que pudesse, num planeta morto, germinar uma nova vida? Esse é o alvo, o sonho do projeto Zero Dawn. Um sistema super inteligente e automatizado de terraformação completa para trazer a vida após a morte. O que um sistema assim requer? Para começar, uma IA de verdade e total capacidade de tomar as trilhões de decisões necessárias para reconstruir a biosfera. Uma guardiã imortal, devotada ao renascimento da vida na Terra. A chamamos de Gaia. A mãe natureza em IA. Mas ela é só a essência do sistema. Terá que estar cercada e reforçada por uma rede abrangente de funções subordinadas. Pensem nelas como extensões da mente de Gaia, cada uma dedicada a um propósito. Essas não serão IAs, mas não se enganem. Cada uma traz um desafio de engenharia mais profundo do que tudo o que a espécie humana já tentou antes. Hardware que preserve e faça a gestão de bilhões de sementes e embriões dos quais a vida vai renascer.
a construção de instalações subterrâneas para isso tudo. E só estou começando. Não é preciso construir todo o sistema. A beleza de um sistema de terraformação todo automatizado é que ele se constrói. Agora, nos próximos dias, vocês verão como essas funções, todas essas peças em que vocês trabalharão, se encaixam. Como vamos correr para executar as iniciativas de colheita, criar o software, construir instalações e tecnologia. Como vamos trancar e proteger tudo antes que o inevitável ocorra. Mas o mais importante, vão saber como o mundo não vai acabar. Como Gaia vai gerar códigos de desativação que o General Harris falou. E construir equipamentos necessários para transmiti-los, desativando os robôs Faro para sempre. Como Gaia vai construir e também imaginar todo e qualquer robô para fazer o trabalho ao longo dos séculos. Desde desintoxicar a atmosfera arrasada e os mares envenenados, até devolver o verde à terra com sementes criopreservadas e repovoar a terra com vida animal. E então, quando tudo estiver pronto, como uma nova geração de seres humanos criados em berçários por todo o globo vai desfrutar do Apolo. O vasto arquivo do conhecimento e das conquistas humanas com o qual vão aprender sobre nós, nosso mundo. E o mais importante, como não repetir nossos erros, porque não é um sonho impossível. Está ao nosso alcance, se nós trabalharmos sem parar por nada até conseguirmos. Não podemos evitar a extinção. Mas se me ajudarem e ajudarem a Gaia, garantiremos o futuro. Venham. Vamos tornar isso real. A Terra toda destruída, mas depois refeita? Sim. Por uma máquina. Uma máquina de criação. A Elizabeth fez isso. Pela vida, por nós. Mas por que o Hades, então? Se ele era parte de Gaia, como acabou nos destroços de um robô Faro? E por que ele quer me matar? E Apolo, o arquivo de todo conhecimento, o que houve com ele? Estou tão confuso quanto você. Talvez encontre respostas adiante. Nunca se sabe quando posso precisar. Intrusa! Peguem ela! Coisa aí? Área inacessível. Elevadores fora de serviço. Escadarias desarmadas.
Finalmente acabaram. Falha estrutural na trava H. Repito. Ou não? Por enquanto, pelo menos. Então se mexa. Você precisa achar Gaia. Olá, sou Margot Shen e este é o Hefesto. Como o próprio nome já diz, ele terá a função subordinada usada pela Gaia para fazer toneladas e toneladas de robôs. Servirá como forja. Só que não é tão simples. Então, vocês devem ter notado que só temos 1/3 de engenheiros de robótica. O resto, especialistas em cognição de máquina, heurística virtual, essas coisas. Bom, é porque nós não ficaremos encarregados de projetar e construir robôs. Jamais iríamos querer sobrecarregar a Gaia com designs obsoletos de vários séculos atrás. Perda de tempo. Nosso propósito é capacitar a Gaia para construir robôs. Não só construir, imaginar, do início. Não importa o robô, seja qual for seu propósito, criado e fabricado em um estalar de dedos. Dela. Os dedos dela. O Hefesto não é bem uma forja. Ele tem o conhecimento da montagem e criatividade de um ferreiro para usar o martelo. Codificado em software. É o virtual no mundo real. Gaia está aprendendo. Em simulações, ela faz algumas coisas bem criativas com montagem fractal e animais com morfologia. Os designs dela não vão receber prêmio Lien tão cedo. Mas olhe, ninguém nasce sabendo, né? Então, é isso. Ainda falta começar. Vamos nessa. Eu não entendo. Qual parte? Algumas delas são um pouco técnicas. Se Gaia foi criada para salvar vidas, por que os robôs que ela faz atacam pessoas? Talvez ela ame algumas formas de vida mais do que outras. A desordem. As máquinas nem sempre foram tão hostis. Verdade. A maioria era dócil até 10, 15 anos atrás. Por anos, Hefesto vem forçando os caldeirões a criar máquinas agressivas. Já vi pessoalmente, nos caldeirões. Ardilosos, devastadores, um tirânico. Como ele fez isso? E por quê? Por quê? Acho que é aqui. A sala da Elizabeth Sobeck. Mas tá trancado. Tem que ter um jeito de entrar. Mais eclipse. Tome cuidado. Bem-vindo ao Apolo, a conjunção da memória da espécie humana e a fonte de conhecimento das futuras gerações.
Sou Samina Ebadi. Até pouco tempo, eu era diretora do Instituto de Memória Coletiva Internacional em Novo Teherã. Sendo gestora patrimonial, eu dediquei minha carreira à preservação das conquistas culturais, da criatividade e do conhecimento humano. Apolo é, portanto, a maior realização de uma grande paixão, embora sob as piores circunstâncias imagináveis. Os desafios à nossa frente são imensos. E isso porque temos que desenvolver e implementar 4 grandes iniciativas simultaneamente. Primeira, a construção de repositórios de dados em áreas berçário pelo mundo, assegurando redundância. Segunda, a coleta e processamento de 180 milhões de entradas de dados independentes. 42 zettabytes de dados em mandarim, inglês, espanhol e em árabe. Terceira, a transferência e codificação desses dados para um DNA encapsulado em fósseis sintéticos, o único meio com espaço e durabilidade suficientes para protegê-los da degradação dos séculos que virão. E então, finalmente, o desenvolvimento de interface holográfica e de ementa ludificada, com as quais o futuro irá interagir com o Apolo, passando por módulos de aprendizagem heurística, evoluindo o conhecimento e as técnicas que precisarão para controlar o sistema de terraformação. Esse é o futuro para o qual nossos esforços estarão direcionados. Não apenas preservar o nosso passado, mas cultivar a semente de uma nova árvore de conhecimentos. Bem-vindo. Vamos começar. Quero ver agora. Perdi a criatura. Eles da força! Usem-na! Mais uma vez solitária. O que deve ter sido uma caverna de maravilhas. Olhe ao redor. Veja se resta alguma coisa. Boas-vindas ao Hades. Protocolo contra a extinção do Zero Dawn. O aplicativo indispensável. Olha, eu sei no que estão pensando. O propósito de Gaia é recuperar a vida. Então por que uma função subordinada com o único propósito de destruir toda a vida novamente? Digo, qual é? Ó, que maluquice! Não é não. Viu? Reconstituir a biosfera? Que presunção. Por mais esperta que Gaia seja, é provável que ela não acerte de primeira. Digo, imagine que você é Gaia daqui a 200 anos e essa nova biosfera que você criou saiu toda errada.
Os álcalis dispararam florestas coníferas, erodindo sob a força de tempestades que afogariam até o Noé. É o caos. Um peão rodando e quase caindo. Agora o que vai fazer? Liberar organismos de fase 1 nessa confusão? Torcer que o CO2 e o metano deles equilibrem o que você começou? Não. O que você vai fazer, Gaia, é se afastar enquanto Hades se encarrega do que você não consegue fazer por amar a vida e protegê-la demais. Que é queimar a porcaria dessa confusão que chama de biosfera pra recomeçar do zero. Ok, queimar não, seria mais reverter operações de terraformação e sufocá-la. Mas você entendeu a ideia. A Hades leva a biosfera de volta ao início. Estaca zero, carta branca. Então, só então, ele entrega o controle total de volta a Gaia e diz: faça de novo, garota. E melhor dessa vez, ou isso vai ter que se repetir. Esse é o Hades. É bem impressionante quando se pensa nisso. Extinção por encomenda. Morte instantânea. Tudo pelo bem maior, é óbvio. Mesmo assim, é meio doido. Boas-vindas ao Hades. Boas-vindas ao vazio. Ok, mas... se esse é o propósito original do Hades, por que ele quer me extinguir? Precisamos de mais dados. E como ele acabou nos destroços de um titã faro, sendo venerado pelo Eclipse como se fosse um deus. Estamos aprendendo juntos, Eloy. Continue procurando. Acho que esse é o único caminho. Boas-vindas ao Ilitia, o rei e a coroa das funções subordinadas de Gaia. Pois é pelo Ilitia que a raça humana continuará a existir. Sou Patrick Brochard-Klein, o alfa no comando deste programa. Vamos esclarecer uma coisa logo de cara. Elivia não é um projeto de engenharia genética. A meta é preservar o genoma humano e não alterá-lo. Um retrato da diversidade genética humana, literalmente congelado no tempo. A quintessência genética da nossa espécie, imutável. Na minha supervisão, nossas atividades seguirão as disposições para clones de 2034 e os acordos de Raleigh de 2048. Isso pode soar estranho, ou até mesmo irrelevante para você, dadas as nossas circunstâncias. Mas, sendo um dos autores dos acordos, não é nada irrelevante para mim. Os desafios práticos à nossa frente são de grande dimensão e complexidade, mas não insuperáveis. Não. Coletar e armazenar os zigotos em escala global, aperfeiçoar as tecnologias exogênicas, desenvolver e melhorar os servidores para oferecerem as condições de desenvolvimento na primeira infância. Todos os componentes deste programa devem e irão vir em sequência. Sem falar da rápida e arriscada construção de áreas berçário ao redor do mundo. Então, se quiserem, vamos começar. Berçários. Elizabeth disse que uma nova geração de humanos surgiria desses lugares. Ela disse. Então a montanha da mãe de todos
Era um deles? Só há uma forma de termos certeza. A porta não abre. Há algum problema com um tal de registro alfa corrompido. Preciso vasculhar a sala da Elizabeth. Parece que tinha algo dentro. Algum componente que foi removido. Vai ser útil depois. O arquivo mestre do registro alfa. Intacto? Sim. Sem sinais de corrupção. Então o que está esperando? Copie ele. Com isso, posso restaurar o registro dentro da mãe de todos. Abri-la, entrar. E acessar os segredos dela. Onde eu nasci. Talvez quem me deu a vida. Quem? Não seja tão ingênua. Não terá um quem esperando por você lá, Eloy. Você veio a esse mundo graças a um o quê, não um quem. Seu maldito. Ah, não tive um nascimento legítimo. É você, Eloy, que é a criação de uma máquina. Mas que tipo de máquina e por quê? Por que te criaram? Eclipse. Tem que dar o fora daí. O que achou é muito valioso. Você é muito valiosa. Está viva. Bom. Pensei numa execução mais adequada para você, criança. Minha vida toda, eu sempre soube de uma coisa com certeza profética. Que estava destinado à glória como grande campeão do Sol. Mesmo quando Jiran foi morto, mesmo quando Meridiana caiu, nunca duvidei do meu destino. Até você aparecer. Quando soube que você sobreviveu, uma dúvida se alojou na minha mente. Tão certo quanto o sol nasce e se põe todo dia, aqueles que quero matar morrem. Porém, fracassei. Como? Por quê? A cada escavação que atacou, cada soldado leal que matou, essa dúvida incômoda cresceu. Eu penso no momento que minha faca furou seu pescoço. Um giro, um simples puxão da faca e você teria sangrado. No massacre, eu tenho experiência. Por que hesitar? Por que falhar no meu destino? A marca no seu rosto não deu pra você terminar. É, eu me lembro. Ele lutou bem. Para um selvagem. O nome dele era Rost. E ele era uma pessoa melhor do que você jamais será. A melhor pessoa é aquela que não acaba com as tripas espalhadas pelo chão. Não foi ele. Eu poderia ter te matado antes dele atacar. Mas não matei. Esse fracasso confundiu minha cabeça.
assombrou cada passo. Foi só quando eu capturei você, lá naquele lugar, que eu finalmente enxerguei o plano do Sol gravado em detalhes ao longo da série de eventos. Tinha que sobreviver naquele dia na montanha. Tinha que interferir nas escavações e matar meus homens. Por outro lado, eu tinha que capturar você. Aqui. Para que possa morrer e servir de sacrifício para o Sol. Tudo foi como tinha que ser. Predestinado e pré-definido. Que destino. Você está seguindo ordens e não um grande plano cósmico. Você é um fantoche e o Hades mexe as cordinhas. Um peão sendo jogado por forças maiores. Seria cômico se não fosse a tragédia das mortes envolvidas. Hades é uma máquina antiga. Não a sombra enterrada do mito dos Karja. Ele não liga para Meridiana. Ele quer acabar com tudo e todos. E você é o escravo leal dele. Eu não sirvo a sombra enterrada, mas o sol na sombra. As metades na natureza, juntas numa causa. Sombra e sol. Trevas e luz. Você realmente não percebe o quão ridículo isso soa? Você deixou de servir um rei sol insano e homicida para servir uma máquina insana e homicida. Tá afundando cada vez mais e não vê. Vou me lembrar dessas palavras quando seu corpo queimar. O que restar dele. Você não consegue entender. Estou certo que dominei você e minhas dúvidas. E com a certeza da crença, vem uma força imbatível. Entre nessa jaula e tente comprovar sua fé. Veja se as coisas funcionam como espera. O círculo se fechou. Cada elemento em seu devido lugar. Exatamente onde deveria. A fera errática na jaula vai servir seu real propósito. Um sacrifício animal. Oh, falando de sacrifício, esqueci de lhe dizer. Depois que derrubou a rede do eclipse, enviei mensageiros para o leste. Para reunir forças lá e montar uma invasão da Terra Sagrada. Eu ordenei a morte dos Nora. Minha esperança era lhe pegar lá, mas que pena. Vejo que tudo isso foi desnecessário. Por que matar tantos inocentes a troco de nada? É uma perda de tempo. Tem razão. E eu nem estarei lá para aproveitar. Em todo caso, não posso cancelar a ordem mesmo que queira. Graças à destruição da rede que você causou, comunicação à distância virou impossível. Não só arruinou a si mesma, mas a toda uma tribo. Não consegue ver o julgamento abrasador do Sol nesses eventos? Seu foco. Que dispositivo potente, não é? Ainda assim, tão frágil. Como pôde ver, desta vez, eu não hesitei. Eu já girei completamente a faca. Fiéis, alegrem-se. Não viveremos mais na sombra. Uma nova era surge no horizonte. Um novo dia há de nascer. E quando nascer, o falso Rei Sol será morto. E Santa Meridiana será nossa outra vez. Com isso, eu
me tornei um instrumento de profecia. As forças da natureza juntas por uma causa. Sombra e sol, trevas e luz, noite e dia. Vejam! Não se movam! Não estão vendo a prova da bênção do sol bem diante de seus olhos? De que outra forma essas tais sombras surgiriam em plena luz do dia, se não fossem aprovadas pelo sol em apoio à nossa causa? Há muitos anos, ao consagrar esta grande arena, o Tirão Radiante ordenou que os incrédulos fossem mortos sob os cascos do Brutamonte. Glorioso é o Brutamonte sob os olhos do sol. E mais glorioso ainda, quando imbuído no poder da sombra. E esta aqui, sonsa e sorrateira, seja a primeira a morrer. Que ela seja a primeira de milhares! Preparando para investir. Nos lados da cabeça dele. Tem algo a ver com os ataques de levantamento dele. Aquele cilindro na barriga dele parece importante.
Então você veio. De verdade. E arriscou sua vida. É claro que sim. Se morresse, a Montanha Sagrada dos Nora não revelaria seus segredos. Pena que perdeu o seu tempo, então. Ellis destruiu o meu foco. E o registro alfa com ele. De modo algum. O tempo todo que passei monitorando seu foco duplicava todos os arquivos que analisou. Instalar os dados em um novo foco foi muito fácil. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito mesmo, filhão. Você realmente se esforça para eu não gostar de você, Science. Mas acho que preciso disso. Deve ir ao lugar onde nasceu. Talvez descubra o porquê. Conhecer a máquina que me trouxe a esse mundo. Segundo você. Vou embora. Espera. Sim? Desde quando você converte máquinas? Desde que você descobriu a técnica. Tive que destruir um corruptor para obter as peças necessárias. Mas o seu exemplo me mostrou como fazer isso. Mais um benefício de monitorar suas atividades por meio do foco. Na verdade, a lógica básica da técnica não é lá muito diferente dos ritos praticados pelos Banuk xamãs. Mas é óbvio, bem mais avançada. Legal. Não tem de quê, eu acho. Como achou minha localização se eu não tava com um foco? Sério, Eloy. Não precisa ser um gênio para supor que Hillis jogaria você na arena solar ao meio-dia. Esgotei 2 galopes para chegar a tempo, mas cheguei. Agora siga seu caminho. Ellis reconheceu você lá na arena solar. Você me disse que ajudou o eclipse. Não disse que conhecia o homem que matou que quase me matou. Agora você sabe. Esse homem é uma grande ameaça. Então vamos fazer de tudo para garantir que Eliades fracassem. Certo. Eu já vou indo. Pra ficar ainda pior, Ellis mandou uma tropa do Eclipse para atacar a Terra Sagrada dos Nora. A tribo já está fraca. Não terão a menor chance. Você deveria vir comigo. De jeito nenhum. Tenho preparações a fazer longe daqui. Que tipo de... Por que eu ainda pergunto? Não vai me dizer? Quando chegar a hora, entro em contato. Depois entro em contato. Enquanto isso, se retornar ao território dos Carja da Sombra, trouxe a armadura para disfarçá-la. Você pensa em tudo, não é? Alguém tem que pensar. Eloy, quando estava recuperando o registro alfa no abrigo do Zero Dawn, fui cruel sem razão. Pro seu bem. Tomara que tenha alguém esperando por você lá dentro da montanha. Não uma coisa, alguém. Yeah! A corrupção não prevalecerá!